Arro, pessoal, boa noite. Chegando aqui para mais uma live rapidinho aqui com vocês. E bem, enquanto a galera vai entrando, eu vou dando os recadinhos. Para quem não sabe, eu tenho grupos no Telegram e no WhatsApp. E nesses grupos eu vou compartilhando várias reflexões sobre astrologia. Eu tenho 4 grupos, na verdade. Um grupo de astrologia, que é o que eu falo mais. Estou fazendo um projeto aí de todo dia, mandar de manhã um áudio falando sobre os trânsitos astrológicos. E dependendo do dia, eu mando à noite também. Vanessa, olá, boa noite. E, inclusive, o áudio da noite vai virar parte dessa live. Então, eu vou compartilhar com vocês um trânsito bacana que está acontecendo agora, que tem a ver com a nossa live, para poder fazer essa reflexão. Enquanto a galera vai entrando aí, vai dando uma boa noite. Olá, Patrícia, tudo bem? Quem for entrando, vai dando um alô, vai dando um oi. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que foi pedido aí para eu falar, me pediram para eu falar no direct aqui do Instagram. E é o que? Medos. Medos na astrologia. Quem que está sentindo medo aí? Quem que às vezes é pego pelo medo, sente que o medo paralisa, sente que o medo amarra a vida? A gente vai falar sobre isso, sobre o ponto de vista da astrologia. Bom, quem quiser entrar nos grupos pode pedir por inbox, né? Você pede por inbox, aí eu te mando o link com a página onde tem todos os grupos. Ou eu vou colocar, se você estiver vendo pelo YouTube, eu vou colocar o link na descrição aqui desse vídeo para você poder entrar. Então vamos lá, né? Medo. Medo. Quem é que sente muito medo aqui? Quem que está sofrendo, né, com relação a medo, pânico e essas coisas que acontecem? Eu vejo que cada vez mais tem muita gente passando por isso, né, sentindo alguns medos. E às vezes você não sabe de onde vem, né, não sabe o que está acontecendo, não sabe por que você está sentindo. E a gente vai falar sobre um planeta, né, eu vou falar sobre alguns planetas, na verdade, mas o planeta que é um dos que mais pega, né, quando fala nessa questão de medo. A Vanessa sempre sente medo, que é o titio Saturno, né, o papai Saturno. Olá, Amanda, boa noite. Saturno é um cara que realmente ele é um cara da pesada, né, dentro do astrologia. Minha esposa precisa fazer uma cirurgia de vesícula e não consegue por conta do medo. Tem crise de pânico e ansiedade. Crise de pânico, ansiedade, medo. A gente vai falar sobre esses temas aqui agora. São temas que estão bem vigentes, né? Marcelo, lá, boa noite. Pega o mapa, quem tiver o mapa, é legal você ter em mãos, né, para a gente poder conversar aqui. Eu vou mostrar o mapa aqui, vou mostrar trânsitos, vou mostrar uma série de coisas para a gente poder conversar. Então, antes de falar sobre o medo, antes de falar sobre esse tema bem interessante, eu quero falar sobre o trânsito de agora. Né? Então, lembra que eu estou compartilhando toda manhã trânsitos do dia, né, para você aproveitar melhor o dia. Se for um trânsito desafiador, para você estar preparado aí para lidar com esse dia e não cair numa armadilha de repente acontecer alguma coisa ruim ali por conta desse trânsito, e também aproveitar um trânsito bacana, um trânsito bom, uma janela astrológica para fazer uma mudança na sua vida, para fazer magia. Né? Para quem não sabe, a todo momento a gente está fazendo magia. Se você quer você saiba ou não, a magia é algo mental. E quando você consegue dominar sua mente, dominar os seus pensamentos e consegue direcionar esses pensamentos de forma focada, concentrada em um objetivo, você está fazendo magia. Então, um trânsito bacana que está agora, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer a minha mágica aqui, para a gente poder ver o mapa astral. Esse é o mapa de agora, como vocês podem ver, né? 4 de dezembro, esse horário. Os áudios da manhã estão me ajudando demais, gratidão, fico muito feliz em saber, porque quanto mais eu vejo a galera se beneficiando, mais eu quero mandar. Márcia, boa noite, chegando aí. Então vamos lá, temos aqui a Lua em Peixes, né? Temos aqui Lua em Peixes, eu vou mostrar para vocês e depois eu volto para mim para eu continuar falando. Essa Lua já fez uma conjunção bem forte com Netuno, ainda está no efeito, né? Porque a conjunção geralmente tem uma órbita de 10 graus, principalmente com um luminar como a Lua ou o Sol. Então ainda está fazendo essa conjunção com Netuno, guardem isso aqui que a gente vai falar, e ela está fazendo um sextil, né, agora exato, né, praticamente exato com Plutão e também com Saturno. Né? Então a gente tem essa configuração aqui que a gente vai falar, Lua em conjunção com Netuno, em sextil com Saturno e Plutão. Esses dois caras a gente vai falar sobre eles. Esses dois caras são dois caras envolvidos no medo. E, por coincidência ou não, esse aqui também. Então vejam bem, Netuno, Plutão e Saturno. Esses 3 caras aqui que a gente vai falar. Então vamos voltar aqui para mim. Voltando aqui, eu estou meio grog ainda, porque eu fiz um ritual com cachimbo agora lá em cima, né, lá fora na natureza. E realmente esse cachimbo estava forte, cachimbo xamânico. Quem consagra o cachimbo xamânico aqui? Eu sei que tem gente que consagra, que conhece, sabe do que eu estou falando.
Então vamos lá, né? Medo. O que é o medo? O medo paralisa a gente. Se a gente fala sobre. É uma das emoções básicas da humanidade, primordiais, né? Quando a gente fala de chakras, quem conhece aqui sobre chakras, o medo é um grande bloqueio do chakra básico. Né? Chakra básico. Então, assim, o chakra básico é aquele que está abaixo da coluna, né? O primeiro chakra. Eu e amo. Ah, a Maria Cláudia também consagra o cachimbo, então, o cachimbo xamânico. O xamanismo é maravilhoso, né? Conexão com a terra, com a mãe terra, com a espiritualidade da natureza. Então, quando o nosso chakra básico está fraco, está bloqueado, está sem conseguir se conectar com a energia da terra, isso é muito importante, né? A gente pode sentir esse medo. É como se a gente estivesse longe da nossa mãe. Porque a gente sabe que de bebê, né, de criança, quando a gente nasce, o ser humano ele é muito sensível, muito frágil. Alguns animais eles já nascem e já estão ali, já estão no mundo, já estão ali lutando pela sobrevivência. E alguns animais, e assim como o ser humano, dependem muito do pai e da mãe, né, principalmente da mãe, para conseguir sobreviver. E a gente sabe que um bebê é muito frágil, né, uma criança é muito frágil e ela depende totalmente da energia da mãe e também do pai, né, para poder ter esse sentimento de segurança. Tabaco minha terra, muito por sinal. Esse tabaco que eu fiz aí, eu ativei magisticamente esse kumbaya, eu estou quase tombando para trás aqui. Eu espero que eu consiga fazer a live, né? Então, quando a gente tem essas questões de pai e mãe no início, também é muito comum que a gente cresça com esse chakra meio, né, meio fraco, meio bloqueado, e a gente possa sentir esses medos ao longo da vida, né, que é essa falta de segurança, de estabilidade, de pé no chão. Então, independente do mapa astral que a gente vai falar, se você está sentindo medo, procure ativar e energizar o seu chakra básico, né, porque ele te conecta com a Terra e, obviamente, também trabalha com o chakra coronário, Sahasrara, porque ele te conecta com o cosmos. Né. Então, o chakra básico te conecta com a Terra, a energia da Terra, a segurança da Terra, e o coronário, o Sahasrara, te conecta com a fé, com a espiritualidade, com o cosmos. Então, uma combinação bem interessante, é uma polaridade que a gente tem no nosso corpo, né? Um chakra influencia o outro fortemente. Então a gente não tem como querer desenvolver um único chakra, né? Eu quero só desenvolver o Sahasrara, quero só desenvolver a espiritualidade, o contato com o cosmos. Não, a gente precisa estar aterrado na Terra. A gente tem que ter essa força. Então o que é Saturno? Né? Vamos falar um pouquinho sobre os planetas para a gente entender, né, o que traz essa energia. Saturno, dentro da astrologia medieval, ele é chamado de grande maléfico. Né, grande maléfico. Por quê? Ele é um planeta que ele traz o rigor, ele traz a linguagem do rigor. Para quem está no curso de cristais, a gente já deu essa aula, vocês viram a árvore da vida cabalística, e dentro da árvore da vida cabalística, Saturno está lá no pilar da esquerda, da severidade, né, ou rigor, chamado na árvore da vida de rigor de Deus, ou severidade de Deus. Então Saturno ele é aquele cara que ele quer ensinar a gente, ele não é do mal, né, apesar do nome maléfico, né, que é colocado aí pelos antigos astrólogos na era medieval, ele não é necessariamente ruim, ele não é do mal, mas ele é rigoroso. Né? E obviamente a gente não gosta, né, de rigor, a gente não gosta de disciplina, né, de quem vem aqui dar porrada. Eu sempre comparo Saturno com aqueles mestres orientais, por exemplo, de arte marcial, que ele vem e ele ensina na porrada, ele ensina na varetada. Né? Então se você está com um mestre de Kung Fu, um mestre de, enfim, de Shaolin, alguma arte marcial oriental, ele não vai ter dó. Né? Mas ele não faz isso porque ele quer te destruir, porque ele quer, né, te ver mal. Ele faz isso porque ele quer te ver forte, fortalecido. Então Saturno ele sempre traz isso. Então, quem já tem um Saturno, né, meio complicado no mapa, quem tem planetas pessoais, por exemplo, influenciados pelo Saturno no próprio mapa natal, tem uma tendência maior de sentir esse medo, de sentir esse bloqueio. Saturno, ele representa, inclusive eu trabalho também com a terapia tântrica bioenergética, representa as couraças. Né? Vocês já viram falar desse termo couraças? Couraça muscular tem muito a ver com Saturno, porque é um grande bloqueio. Como que se formam as couraças dentro da sabedoria de Reich, de Alexander Lowen, que estudaram muito isso e trouxeram para a gente? As emoções, né, que fluem no nosso corpo. A gente sabe que a gente é feito de emoção, o ser humano ele é super emocional. A gente tem um lado racional, mas o emocional ele é muito, muito forte. Então, quando a gente tem emoções e essas emoções são bloqueadas de alguma forma, né, por alguma coisa, essa emoção ela não consegue fluir e ela acaba sendo presa, cristalizada em alguma parte do corpo. Né? E se o que acontece? Se a gente não consegue fluir essa energia, se ela fica ali por anos e anos sendo bloqueada ou por algum trauma,
ela vira uma couraça muscular, ou seja, o músculo fica tenso, né, e a pessoa às vezes não percebe, aquilo vira uma couraça, uma dor crônica, né, uma coisa crônica que ela acaba não percebendo, convive com aquilo, mas aquela couraça impede ela de trocar com o universo, de trocar com o mundo. Né, então vira essa questão de amarrar a gente, de criar uma armadura. Essa armadura ela é criada para nos proteger, mas ao mesmo tempo que ela nos protege, ela impede a gente de trocar com o ambiente. Então é muito importante saber trabalhar essas couraças. Então Saturno traz muito isso. Saturno ele representa, né, quando a gente fala da astrologia medieval, o limite. Né? Saturno representa os limites. Então ele é o último planeta visível a olho nu, né, que a gente consegue enxergar sem ter um telescópio, sem ter um equipamento, né, específico para isso. Então ele sempre representou, lá na Ariane, tudo bem? Ele sempre representou os limites. Né? Então até Saturno é o conhecido, depois de Saturno é o desconhecido. E o desconhecido sempre causa medo para a humanidade. Né? Por isso que a escuridão causa medo. Aliás, a gente pode perceber que dentro da astrologia, Saturno está muito longe do Sol. Você é a rainha das couraças, mas a gente está tirando essas couraças, já tirou bastante. Né? Já tirou bastante, já melhorou muito. Mas se você quiser dar o seu exemplo ainda, né, se você quiser que eu mostre aqui, eu posso mostrar o exemplo de como Saturno pode influenciar na gente pelos trânsitos. Né? Então o que acontece? Saturno está longe do Sol, né? Ele está bem longe do Sol, então ele vai representar essa questão meio que de escuridão, né? De você não enxergar, de você não saber, de você ficar perdida, né? Mais ou menos aquela questão da noite escura da alma, né? Que tem um texto no meu blog falando sobre isso, sobre a noite escura da alma. Todos nós passamos uma vez ou outra na vida, ou mais, enfim, pela noite escura da alma. Ela pode ser um pouco mais curta, pode ser um pouco mais longa, né? E quanto mais longa ela for, maior o desafio. Mas a gente sempre pode ultrapassar essa noite escura da alma. Aliás, eu estava comentando que eu estava lendo hoje, né, eu vou lendo vários livros e a intuição vai me trazendo os livros que eu quero ler no dia. Né? Eu estava lendo o livro do Jung, né, Memórias e Reflexões, e ele conta que na infância dele, ele tinha uma agonia, uma angústia, né, medos, um monte de coisa que ele sofreu bastante na infância, né, e depois ele ultrapassou isso. Né, ele viveu, inclusive, mais de 80 anos, aí contribuiu um monte para a humanidade. Então também uma coisa que eu quero dizer para todo mundo aqui, se você está numa noite escura da alma, se você está numa influência pesada de Saturno, saiba que isso passará. E mais, saiba que isso passará e você vai sair mais forte disso. Porque, como eu falei, Saturno ele não quer te prejudicar, ele não quer o seu mal. Ele quer a sua evolução, ele quer que você realmente fique mais forte, né? Ele quer que você realmente ultrapasse os limites, né? Conhecendo os seus limites para poder enxergar aquilo que está além. Saturno ele rege Capricórnio e rege Aquário. E isso muita gente da astrologia moderna, né, não sabe, porque quem que vocês veem como regente de Aquário? É Urano. Né? Que sim, né, assim que Urano foi descoberto, os astrólogos tinham que colocar uma regência, né, que signo que ele vai reger, e a afinidade de Urano tem com Aquário. Então Aquário e Urano têm muito uma afinidade, mas também Saturno é regente de Aquário, continua a ser, sempre será dentro do nosso sistema de astrologia. E Saturno em Capricórnio representa o Saturno noturno, né, que é aquele Saturno que limita. Então é o Saturno para dentro do sistema solar. Então Capricórnio, sim, Capricórnio também tem aquela energia mais pesada, aquela energia mais densa, aquela energia do rigor, né, aquela energia do inverno, né, quando a gente fala da astrologia que foi criada ali no hemisfério norte, Capricórnio representa ali o início do inverno. Então aquela famosa frase que, pelo menos eu conheci no Game of Thrones, né, que The Winter is coming, né, o inverno está chegando, e os nossos antepassados morriam de medo do inverno. Por quê? Você não sabia se você ia ultrapassar aquele inverno. Muita gente podia morrer no inverno. Porque primeiro que a gente está aqui no Brasil, né, pelo menos acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui estão no Brasil. Nossa, é por isso que eu de Capricórnio estou meia confiança. Então, a gente está aqui no Brasil e no Brasil o inverno não é tão rigoroso. Né, o inverno é um pouco mais tranquilo. Mas lá estou super estranha. Se você é de Capricórnio, dependendo do grau do seu signo, né, do seu Sol, Saturno está bem em cima. Né? E não só Saturno, Urano. A gente vai ver isso daqui nos trânsitos daqui a pouco. Então o que acontece? O ser humano antigamente ele não sabia se ele ia ultrapassar o inverno, se ele ia sobreviver, porque o inverno é super rigoroso, né, no hemisfério norte, vai faltar comida, né, então assim, se você não tiver disciplina, se você não tiver aquela coisa de Saturno de ser um pouco pessimista no sentido de, putz, deixa eu me preparar porque
pode ser pesado, pode ser negativo, você não armazenaria comida, né? E você poderia morrer, simplesmente, porque o inverno super rigoroso, super frio, e a Terra não está dando mais nada, né? A Terra está dormindo ali, está adormecida. Tem até um mito de Deméter que fala sobre isso, né? Para os gregos, quando a gente está no inverno, é porque Deméter está super triste, chorando, porque Perséfone, que é a filha dela, está lá no submundo. No submundo com quem? Com um dos caras que a gente vai falar também, que é Plutão, né? Que é o senhor do Hades. Então o que acontece? O Saturno ele traz muito isso, né? Ele traz muito aquilo. Será que a gente vai sobreviver ao inverno? Será que a gente vai ultrapassar o inverno? Isso é Saturno em Capricórnio. Saturno em Aquário ele já está olhando para o cosmos, ele já está olhando para fora do sistema. Então ele já começa até aquela questão de aprendeu com Capricórnio, né? Se fortaleceu com Capricórnio, aí ele começa a olhar para fora, ele começa a olhar para o futuro. Por isso que Aquário tem muito a ver com o futuro. Aí ele consegue ultrapassar o limite de Saturno para chegar em Urano, por isso que Urano é o regente de Aquário. Então, quando Saturno está fazendo alguma influência no nosso mapa, né, e eu vou mostrar daqui já, né, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o meu mapa primeiro, né, depois eu vou, já que a Sullivan permitiu, eu vou depois mostrar o mapa dela também, para falar um pouquinho sobre isso. Então, olha só, esse aqui é o meu mapa, e eu vou mostrar onde Saturno está passando, né, vamos lá. Então algumas pessoas já viram, né? Esse aqui é o meu mapinha e isso aqui dentro é o mapa natal e aqui fora são os trânsitos. Então Saturno ele estava todo esse tempo aqui, cerca de 2 anos mais ou menos, ele ficou no meu meio do céu, na casa 10. Né? Ele ficou por aqui. Então eu, principalmente aqui nesse período aqui, ó, onde ele estava bem aqui em cima do Netuno, que é um cara, né, da pesada também, quando ele estava aqui em cima, eu passei por crises também. Né? Deixa eu voltar aqui para mim. Porque, para quem não sabe, eu fiz uma grande mudança de vida no meu retorno do Saturno, inclusive. Eu tinha uma empresa, trabalhava com tecnologia, enfim, estava muito bem em termos mundanos, né, em termos financeiros, só que não estava feliz porque eu não estava na minha missão de vida. E quando 10 anos não, 2 anos, né, Saturno fica 2 anos e meio em cada signo. Então a noite escura da alma não demora tanto assim não, pelo menos dependendo de Saturno. E nesse momento, o que acontece? Eu fiquei com um monte de dúvidas, crises, medos, com relação à minha carreira, né? Porque eu fiz a minha mudança de vida e assim, tudo que a gente muda, que a gente está começando do zero, é uma coisa que é complicado, né? Então eu vim de uma coisa consolidada, uma coisa totalmente certa, para uma coisa que era nova, que eu tinha que criar. Será perto do seu aniversário? Então depende, né? Então no caso que quem é capricorniano, né, nesse momento está sentindo a influência de Saturno. E vai sentir um monte de coisa que depois eu vou mostrar a grande conjunção que vai acontecer em Capricórnio. Então aqui nesse período em que ele estava no meu meio do céu, e também é muito interessante notar que quando um planeta cruza uma cúspide de uma casa, ele começa a ativar as questões daquela casa. E quando é um planeta bacana, né, ele começa a ativar de uma forma mais positiva. Quando é um planeta que nem Saturno, ele começa a trazer esse bloqueio, esse medo. Então eu vou dar esse exemplo agora, vou voltar aqui mostrando o meu mapa. Vou mostrar aqui. Muda. Então eu vou voltar um pouquinho. Eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem. Vamos ver Saturno dando ré. Ele ficou retrógrado, né? Então tem todos esses paranauê aí de Saturno. Então ele vai, ele está dando ré, dando ré. Mais ou menos nesse período aqui em 2018, né? Eu estava sentindo essa influência, quando ele entrou em Capricórnio, estava sentindo essa influência bem forte aqui no meu meio do céu. Então me veio dúvidas, me veio medos, me veio, enfim, aquelas coisas meio doidas, né? Que será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter abandonado a minha empresa e feito o que eu estou fazendo hoje? Isso foi complicado, né? Eu tive que ultrapassar isso, tive que vencer isso. Agora, né, que Saturno já está saindo disso, né? Eu vou andar aqui para frente. Ele já está indo, né, para casa 11. Ele vai trazer outros temas, né? Ele vai trazer outros temas. Mas quem está entrando na minha casa 10 agora é o grande benéfico Júpiter. Né? Então o Júpiter ele já está trazendo uma influência totalmente diferente para mim, né? Para minha carreira, agora que a gente está aqui, ó, em dezembro, né? Estamos aqui em 4 de dezembro. Júpiter está bem aqui na minha casa 10. Então eu já estou sentindo bastante essa influência da expansão, né? Da expansão para a parte do meio do céu. E o Saturno ele está aqui, já quase entrando na minha casa 11. Vai trazer uma grande mudança aí para mim. Então, quando a gente tem uma influência de Saturno, a gente está realmente bem
suscetível, vou voltar aqui para mim, suscetível a medos, a bloqueios, a como se o universo começasse a ficar mais rigoroso com a gente, para que a gente pudesse criar força, para que a gente trabalhe a disciplina. Por quê? Como eu falei, Saturno ele não é ruim, né? Ele fala na linguagem do rigor, ele traz um peso, ele traz uma melancolia, ele traz um medo, ele traz uma série de coisas. E aí a gente tem alguns caminhos para lidar com isso, né? Primeira coisa, a gente tem que saber falar a linguagem de Saturno. Então Saturno vai pedir o quê? Autorresponsabilidade. A primeira coisa. Então, assim, eu sei que pode ser meio complicado para quem está no momento de crise de Saturno, para quem está sofrendo ali a influência, a mão pesada dele, mas ele vai pedir autorresponsabilidade. Boa noite. Ele vai pedir autorresponsabilidade. Então, não adianta você se fazer de vítima ou querer fugir, porque isso aí não é a linguagem de Saturno. Saturno ele está te chamando, ele fala, vamos amadurecer, porque a linguagem de Saturno também fala do amadurecimento. Então a primeira dica é autorresponsabilidade. Não adianta você querer fugir do problema, não adianta você querer fugir do ensinamento. Não adianta, porque aí fica pior. Aí fica pior. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa fica naquele sofrimento, não aprende, não amadurece, ela até sai um pouco da influência de Saturno, porque quando Saturno sai, né, da influência dele, dá aquela aliviada, mas daqui a 7 anos ele vai fazer uma quadratura e vai começar de novo, né, e vai bater mais forte. Renato, olá, boa noite. Então a gente tem que aproveitar esses momentos de Saturno que está pesando para amadurecer, para realmente criar mais disciplina, criar mais força, criar mais autorresponsabilidade para poder ultrapassar por isso. Outra linguagem de Saturno é a disciplina. A disciplina. Então, assim, quando eu faço atendimento com alguém, eu fiz, por exemplo, agora à tarde, e a pessoa está sofrendo medos também, né? Está sofrendo bloqueios, enfim, inclusive eu até mostrei aqui rapidinho, né, no vídeo que eu fiz no Story, que hoje que eu fiz o atendimento para ela, a lua, né, do céu está ativando o Saturno dela. Então ela está com medos, ela está com uma série de coisas. E eu dei uma série de dicas, né, no meu atendimento, eu passo uma série de técnicas, uma série de coisas para a pessoa fazer. Só que assim, tem que ter disciplina para fazer. Né, tem que ter. E às vezes a gente não consegue fazer sozinho, então peça ajuda. Né, se você estiver numa influência pesada de Saturno, peça ajuda. Porque Saturno também, né, isso é uma coisa muito séria, né, ele é um dos planetas que pode indicar depressão. Ele deprime, né? Saturno, imagina que é um planeta gigante te esmagando. Né? Ele dá o aperto no peito, da pessoa não conseguir respirar, se sentir agoniada, né? Se sentir agoniada ali, nossa, tem alguma coisa me apertando, alguma coisa me segurando. Então, assim, às vezes você precisa de ajuda. Você precisa de uma pessoa, de alguém que vai te acompanhar, de alguém que vai ser aquela pessoa que vai trazer um pouco de luz, né, para a escuridão de Saturno. Então não hesite em pedir ajuda. É permitido pedir ajuda, é possível. Saturno não vai contra isso. Né? Porque Saturno quer que você amadureça, e às vezes você pode amadurecer no contato com outras pessoas, no contato com uma terapia, no contato com um conhecimento e assim por diante. Outra dica para Saturno, Saturno é uma polaridade de Júpiter, de certa forma. Inclusive, quando você junta os dois símbolos, né, a vontade de sumir. E a vontade de sumir tem muito a ver também com Netuno, né, que é um outro cara que a gente vai falar aqui. Então, o Júpiter ele é, de certa forma, uma polaridade de Saturno, né? Porque Saturno deprime, Saturno faz ele, como eu posso dizer, ele recolhe, né? E Júpiter expande. Júpiter é o princípio da fé. Júpiter é aquela questão de realmente você acreditar. Então, a maior, como eu posso dizer, o maior antídoto para o medo de Saturno é a fé de Júpiter. Então você tem que também olhar aonde está Júpiter no seu mapa, né? Saber trabalhar essa energia para que você traga a energia da fé para você, para que você consiga realmente expandir, se conectar com uma divindade, se conectar com algo maior. A gente sabe que, por exemplo, eu gosto sempre de citar o psiquiatra Viktor Frankl, não sei se vocês conhecem, mas ele escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido, né? E ele era um judeu, ele foi pego lá nos campos de concentração e assim por diante, e ele fez todo um estudo, ele percebeu, ele sobreviveu, né, a questão do Holocausto, e ele percebeu nos estudos dele que algumas pessoas que não tinham sentido na vida, que não viam sentido na vida, elas simplesmente não aguentavam aquilo e obviamente morriam, e uma série de coisas que aconteciam.
Mas aquelas pessoas que viam um sentido maior, algo maior, por exemplo, o próprio Viktor Frankl, que ele queria sobreviver àquilo para poder sair dali e poder falar para o mundo, levar todos os aprendizados para o mundo, daquilo que ele passou. Né? Isso é um sentido para a vida. E o sentido para a vida, muitas vezes, você tem que se conectar com algo maior. Né? Porque só a gente aqui, você não vê sentido meu. Fala, nossa, meu, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Não aguento mais, não quero mais isso, quero sumir e assim por diante. Né? Entra aí a questão do Saturno deprimido, do Netuno, que entra com escapismo. Né? Eu falei sobre Netuno hoje nos posts que eu faço aí diretamente. Né? Então você vai para Júpiter. Júpiter é a fé, Júpiter é a espiritualidade e você se conecta com algo maior. Então, quando você entra nesses momentos de medo, quando você entra nesses momentos de depressão, de melancolia, de bloqueios, que é Saturno, qual é a sua fé, qual é a sua espiritualidade? No que é algo maior que você pode se apoiar? Isso é uma energia de Júpiter. Então aí, lembra que espiritualidade é independente, não necessariamente é religião. Você pode ter uma religião e se apoiar nela, mas você pode simplesmente ter a sua espiritualidade e se apoiar em algo maior, para você ultrapassar. Então, vale a pena as orações, vale a pena pedir forças, né, para a divindade, para uma divindade que você siga, para o seu mestre do coração, para o seu eu superior, para um animal de poder e assim por diante, para você poder ultrapassar isso. Então Júpiter ele traz o princípio da fé, ele ajuda a expandir. O interessante desse momento, né, nesse momento que a gente está vivendo, depois eu quero fazer uma live só sobre isso, né, não é o momento agora, mas o Júpiter, né, ele entrou agora em Capricórnio. Né? Então a gente tem uma energia um pouco diferente ali, uma energia que todo mundo vai ter que saber lidar agora. Por quê? Júpiter estava super feliz, super expansivo em Sagitário, que é o signo que ele rege. Agora ele entrou em Capricórnio. Em Capricórnio é a queda de Júpiter. Né? Por quê? É aquilo que eu falei. Júpiter quer expandir e Capricórnio ele quer limitar. Então a gente vai ter que realmente aprender a ter uma fé concreta também. Né? Porque agora é interessante você notar no que você pode acreditar, no que você pode contar de concreto. Né? Então, simplesmente colocar a espiritualidade em prática. Né? Literalmente, porque Capricórnio é elemento terra, Capricórnio é ter prática. Então, assim, mais do que só, de repente, fazer suas orações, rezar e pedir, né, ajuda para a divindade, o que você vai fazer com aquilo que você está pedindo? Qual é a sua parte? Aquela história também que diz, né, que Deus diz, né, faça a sua parte que eu faço a minha. Então Júpiter em Capricórnio ele pede muito isso, ele pede que você faça a sua parte, você faça o que tem que ser feito. Se você for passar por uma terapia, se você for pedir para ajuda para alguém, faça aquilo que for proposto, né? Faça o tratamento que for proposto e tenha como eu posso dizer, a disciplina para isso. Júpiter vai ficar 1 ano ali em Capricórnio. O xamanismo é espiritualidade concreta, totalmente, totalmente. O xamanismo ele te conecta com a terra, te conecta com a espiritualidade da natureza. Né? E é uma grande fonte realmente de contato com a espiritualidade de forma prática e material. É muito interessante isso porque algumas religiões, enfim, colocam Deus muito longe, né? Muito longe, e aí é aquela coisa inatingível. E a gente tem que entender que na verdade Deus está dentro da gente. Aliás, eu fiz o atendimento agora há pouco e eu costumo. O meu problema se chama Saturno, não necessariamente, né? O Saturno ele é um bloqueio no mapa, ele é um bloqueio, mas ele pode ser uma grande fonte de elevação espiritual. Né? Porque onde você tem Saturno no mapa, ele pode ser uma área de muita dor, muito bloqueio, mas quando você aprende a lidar com ele, você vira um mestre naquela área. Então isso é uma coisa importante. Então quando eu faço um atendimento com alguém, eu gosto de terminar com as cartas xamânicas e até está aqui, né, a carta que saiu para cliente, eu quero compartilhar com vocês, que é a carta do grande mistério. Isso aqui são as cartas xamânicas, a carta do caminho sagrado. E essa carta ela vem lembrar a gente que a gente é co-criador. Então, não tem essa de estamos longe da divindade, somos pecadores ou coisa do tipo. A gente é criado à imagem e semelhança do Criador. E como a gente é criado à imagem e semelhança do Criador, somos co-criadores. Então, Saturno também ele vem convidar a gente a entender isso, a trazer essa autorresponsabilidade e você tomar responsabilidade pelo que você está criando na sua vida. E se o que você não está criando na sua vida não está legal, o que Saturno convida? Olha para isso, aprende com isso e amadureça com isso. Então isso é um ponto importante. Então o Saturno, assim, e outra coisa, né? Eu falei que ele fica cerca de 2 anos e meio em cada signo, né? Ou casa, dependendo do tamanho da casa.
ele pode ficar cerca aí de alguns meses a um ano bem em cima, né, do seu ponto. Às vezes ele fica retrógrado, né? Comigo aconteceu isso, no meu retorno de Saturno ele passou, depois ele ficou retrógrado, voltou. Para mim foi bem sofrido o meu retorno de Saturno, eu tenho que admitir. Era uma coisa terrível, né? Aquela coisa que realmente você olha para o universo e fala, meu Deus, o que está acontecendo? E eu até usava essa metáfora, né? Porque Saturno é grandão, né? Então ele é um planeta grande. E eu falava que ele me atropelou, né? Aquela jamanta que me atropelou, depois ela deu ré, passou por cima de novo e depois passou por cima de novo. Porque às vezes Saturno fica retrógrado bem em cima do seu planeta e ele vai ficar cutucando ali, ele vai ficar realmente martelando até que você aprenda. Mas vamos lembrar que você não precisa sofrer todo esse tempo com Saturno, porque ele vem trazer essa lição. Se você aprende, se você começa a falar a linguagem de Saturno, você pode ultrapassar, você pode aprender, e ele para de ser aquele cara que vai te bloquear, te limitar, e ele começa a ajudar você a construir uma estrutura, construir uma base. Foi o que aconteceu comigo, né? Então assim, ele estava bloqueando muito a minha vida aí da carreira e assim por diante. Então ele estava deixando as coisas mais lentas, né? É uma coisa chata, né? Porque às vezes a gente gosta de velocidade, de ser as coisas rápidas, né? Tem que acontecer rápido, tem que crescer assim por diante. E Saturno falou: não, não, não. Mas para quê? Nesse tempo eu fui me aprimorando tanto, fui criando tanta estrutura, que agora que Saturno, né, tá deixando a casa 10 e está entrando Júpiter, eu estou mais preparado para poder, como posso dizer, aproveitar os benefícios de Júpiter, que é a expansão. Então eu tô ficando até doidinho, né? Porque tá aparecendo um monte de atendimento, o pessoal pedindo, tô demorando para responder. Aliás, fica a dica: se você pediu atendimento para mim e eu não consegui responder, não é por mal, não é basicamente porque eu fico perdido, eu tenho ascendente em peixes, como vocês podem ver aqui. Então faça como muita gente faz, manda de novo a mensagem, fala, ó, te mandei a mensagem, você não respondeu, tudo, porque eu vou responder. Então é uma coisa bem interessante a gente perceber isso. O Saturno, ele vem trazer esse rigor, ele vem trazer essa porrada, mas quando a gente aprende, a gente começa a ir para uma outra oitava de Saturno e começa a ter a estrutura. A gente começa a ganhar estrutura para poder crescer, para poder aguentar um pouco mais. Agora a gente tem outro planeta que também vai falar sobre medo, né? Um planeta também fortíssimo que vai falar sobre medo, que é Plutão, né? Plutão no mapa, eu sempre falo que ele pode ser a sua fonte de grande poder, ele é o mago do seu mapa, ele é o alquimista do seu mapa, ele é grande fonte de grande poder, mas ele também pode ser uma fonte de autodestruição. Porque, aliás, Plutão, né, a gente tem também dentro das traduções, quem rege Escorpião, Marte. Marte rege Escorpião à noite, mas Plutão, quando foi descoberto, por ter uma vibração equivalente a Escorpião, foi colocado como regente Escorpião. E Escorpião, o signo de Escorpião, ele tem uma tendência, ele tem uma questão aí de autodestruição. Tem que tomar muito cuidado. Inclusive, eu tenho uma pessoa na família que ele é muito escorpionino, ele tem Sol e Ascendente Escorpião, e ele tem muito essa questão de autodestruição, inclusive com drogas e coisas do tipo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Plutão ele também tem essa linguagem de autodestruição. Tenho que marcar com vocês, estou aguardando as coisas acalmarem. Maravilha, a gente já está em contato aí, vamos marcar a data. Né? Mesmo que vamos tentar marcar amanhã, né? A gente combina já, mesmo que seja mais para frente, para já deixar marcado, né? Para não ficar também preenchendo a agenda, de repente, daqui a pouco vai para o ano que vem. Eu estou falando da Vanessa porque faz tempo que ela já até pagou tudo e a gente tem que marcar, estamos só esperar para a gente conseguir esse horário certinho. Então Plutão, ele tem muito essa questão de autodestruição. E aí, juntando Plutão e Saturno, inclusive está acontecendo agora, eu vou mostrar para vocês de novo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês veem aí que no trânsito, Saturno e Plutão estão juntos, muito pertinho um do outro, fazendo conjunção. Então, quando a gente fala de autodestruição, né? O que acontece? É se destruir. Então pode vir primeiro aquela sabotagem da pessoa que não come, não se cuida, né? Não cuida da própria saúde, porque, enfim, ela não sabe o que está acontecendo, mas ela não quer comer, ela não cuida da saúde. Pode ter uma questão de ir para as drogas, né? Depois a gente vai falar sobre o cara das drogas, que é o Netuno. Ela pode ir para esse lado, né? E pode, inclusive, ter pensamentos suicidas, né? Da pessoa, de repente, querer fugir, literalmente, desse mundo, não aguenta mais e quer ir embora. E isso é um aspecto negativo do Plutão. E a gente tem que tomar muito cuidado. Lembrando que Plutão, né, ele pode ter essa questão aí muito forte de
ter essa autodestruição, esse medo profundo, mas ele também é uma grande fonte de poder. Plutão na casa 8, quase na casa 9. O meu Plutão é de casa 8 em Escorpião, ele é fortíssimo também, né? Então, se harmonize com o seu Plutão e hoje saiba que todo mundo está passando por essa influência de Plutão, onde tem Capricórnio no mapa. Então é legal você olhar, né, onde você tem o terceiro decanato de Capricórnio, porque é onde essa galera toda tá. Saturno e Plutão. E para a gente poder ter o antídoto de Plutão, né, principalmente autoconhecimento, olhar para dentro, olhar profundamente para dentro, porque a gente está falando de Plutão e Escorpião. Né? Escorpião é intenso, é profundo, né? É muito, muito profundo. Então você tem que olhar ali nas entranhas, no inconsciente mais inconsciente que tem, para você poder entender o que está acontecendo ali. Né? Esses planetas, né, que são transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, eles vão falar sobre coisas que até estão fora do nosso controle. Né? Eles estão fora do nosso controle. E aí o que acontece? Mesmo se a gente não tem esse controle todo, a gente pode ter contato com aquilo que está acontecendo para aprender, para entender o que está acontecendo e aí usar essa força, né, para a gente mesmo. A Marcela está falando, atendimento vai mudar a sua vida. Se joga, agarrou, vem mesmo. A Vanessa já fez um, né? Ela vai fazer o segundo agora. Vai fazer o segundo, que a gente vai falar bastante sobre a parte dos trânsitos, da Revolução Solar e assim por diante. Até por isso, né, muita coisa vem da Revolução Solar. Né? E é como eu falei, a gente sempre tem que olhar, eu uso algumas técnicas, né, as progressões, evoluções e trânsitos, e também as lunações, porque está chegando eclipses aí, esses eclipses vão atingir o eixo Sagitário e Gêmeos e Capricórnio e Câncer. Né? Capricórnio é o que a gente está falando agora, então eclipses também são muito fortes, eles vão pegar bastante gente aí, e é bom a gente entender o que está acontecendo. Então, para conhecer, para poder aproveitar o poder de Plutão, vá para o autoconhecimento, vá para as terapias, vá para a meditação, para você olhar para dentro e pegar aquilo que poderia ser um monstro que está dentro de você, uma grande sombra, e transformar essa sombra numa aliada, né? Porque é uma força. É uma força. Ascendente Capricórnio. Quem tem ascendente Capricórnio, que a gente vai ver aqui, está passando por umas questões aí. Sol em Capricórnio, ascendente Capricórnio, Lua em Capricórnio e assim por diante. Então, Plutão é um outro cara que fala sobre o medo. E Plutão fala sobre morte, né? Morte. Então, assim, muita gente tem medo da morte. Muita gente, quando está numa escuridão, deseja a morte, né? Porque quer ir embora, quer ir para outro plano. Então, assim, a gente não tem que nem ter medo da morte, nem desejar a morte. A gente está aqui, a gente tem que viver a vida, né? Temos que viver o melhor, porque a gente recebeu a vida, mas não temos que ter medo da morte. Temos que entender que a morte é simplesmente uma passagem para outro plano, mas que não é a gente que decide, né? Em hipótese alguma, eu vou embora agora. A não ser que você seja um mestre iluminado, né, que já atingiu o Samadhi, já meditou por anos, enfim. E você simplesmente fala, acabou minha missão aqui, aí você senta para meditar e, pum, vai embora. Né? A única forma de você poder dizer que você vai decidir quando você vai embora ou não. Em outra hipótese, nunca. Né? Nunca que você vai falar, eu vou tirar a minha vida porque eu não aguento mais. Porque isso é o aspecto negativo de Plutão e de Netuno, que a gente vai falar sobre Netuno agora. Netuno está em Peixes. Né? Esses planetas, Netuno e Plutão, são muito lentos, né? Então eles ficam muito tempo em um signo e uma casa. Então eles vão mexendo bastante coisa ali. E o Netuno, por que o Netuno também fala de medo? Porque Netuno também é um inconsciente. Netuno, no negativo, ele traz nebulosidade, ou seja, você não consegue enxergar. Imagina que você está numa névoa, numa neblina. Alguém aqui já dirigiu numa estrada que tem neblina? Que você fica com medo porque você fala, putz, eu estou andando aqui, eu não sei para onde eu estou indo, eu não estou vendo o chão, eu não estou vendo aqui na frente. Então você fica com aquele receio. Então Netuno, ele pode trazer nebulosidade. E tudo aquilo que é desconhecido, novamente, o ser humano tem medo. Por isso que o ser humano tem medo da noite. Né? Assim, eu digo noite. Vai entrar numa floresta à noite. Né? No mínimo você vai ficar um pouco apreensiva, porque aonde eu estou pisando? Será que tem um bicho? Será que tem uma cobra? Será que tem um animal, né, feroz ali que pode me atacar? Eu nem estou vendo ele para poder fugir. Será que tem um buraco que eu posso cair e ficar preso nesse buraco? Porque você não enxerga. Então o Netuno, que traz nebulosidade, ele pode trazer os medos também, paranoias, né? Aquelas coisas que você confunde a realidade, porque Netuno tem muito isso, né? Netuno, ele é regente de peixes, né? Então ele traz aquela questão de estamos aí, o que é real? Né? Será que eu estou louco? Será que eu não estou? Será que eu estou vendo coisa? Será que eu estou ouvindo vozes? E aí, como eu falei, Netuno também rege os alteradores de consciência. Então, por isso que tem a ver com drogas.
Né? Algumas pessoas que ficam com medo, que ficam com depressão, que sofrem com essa questão de Saturno, vão para onde? Para as drogas. Porque na droga ela foge da realidade e ela começa a ter, enfim, um período ali de satisfação na vida, de felicidade, mas obviamente quando o efeito da droga passar, tudo aquilo vem muito mais forte. Então também não é o caminho. Qual que é o caminho para você se harmonizar com Netuno? Né? É ir para a espiritualidade, é ir para o amor incondicional. Né? Também se conectar com a divindade. Também se conectar com a meditação, com o seu inconsciente. Netuno guarda muita coisa que aconteceu na sua infância, que ficou ali como se fosse algo fermentando ali dentro de você, algo que está ali apodrecendo, enfim, gerando gases e aquela coisa toda, mas está no inconsciente, porque foi empurrado para lá, porque você não conseguia lidar com aquilo. Né? Pode ser um abuso, um trauma, uma coisa forte que aconteceu, naquele momento você não conseguia lidar com aquilo. Acontece inclusive que alguns psicólogos chamam de dissociação, né? E no xamanismo é chamado de fuga da alma, né? Sua alma vai embora, né? Um pedaço da sua alma vai embora, e que é chamado aí de perda da alma. Então, aquilo fica ali, fica faltando um pedaço de você e fica um conteúdo mal resolvido, um conteúdo ali problemático dentro de você. E aquilo fica fermentando tanto que uma hora aquilo vem. E quando aquilo vem, é quando o Netuno está trazendo algo que não está legal. Então, Netuno, novamente, vá para a espiritualidade, vá para a meditação, vá para o autoconhecimento e principalmente para o amor incondicional. Né? Procure o amor incondicional, procure a conexão com todos os seres, né? Porque é o que Netuno fala. Você começa a entender que você não é alguém separado do todo, você está junto com o todo. Né? Somos todos um. Isso facilita a gente a entender, a ultrapassar esses medos de Netuno. Agora, já que a gente está aqui, né? Vou querer dar alguns exemplos, então, se a Sullivan quiser entrar na live, se for possível, ela quiser falar um pouquinho, mas eu vou mostrar no mapa dela o que está acontecendo, né? E como que o Saturno realmente pega aqui, né? Olha só o que é, né, a influência de Saturno pegando na nossa vida. Então eu vou mostrar aqui novamente o mapa, vou fazer a minha troca aqui. Olha aqui a influência de Saturno. Esse é o mapa da Sullivan, né, que ela autorizou mostrar, então estamos aí, eu já mostrei o meu também, então estamos aí todo mundo online. Olha onde é que está Saturno e olha onde é que está Plutão. Para quem conhece um pouco de astrologia, sabe que esse ponto aqui, o ascendente, é um ponto fortíssimo, é um ponto super sensível no mapa. Não é à toa que vocês veem aqui, ó, nesse mapa astral como um ponto em vermelho. Né? O ascendente é como a gente vai para o mundo. O ascendente é como a gente troca as energias para o mundo, é o nosso corpo. Né? E o Saturno e o Plutão estão juntinhos aqui em cima do ascendente dela e também para potencializar, né, para deixar a coisa mais forte, em cima da Lua. Então a gente tem aqui, aliás, olha que interessante, né? Olha que interessante, acho que você não tinha visto isso, né? Mas ela tem a Lua a 18 graus de Capricórnio e o Saturno está onde? 18 graus de Capricórnio. E aí, isso traz, aliás, no mesmo minuto, né? 18 graus e 20 minutos. 18 graus e 20 minutos. Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Então, esse é o momento, né, que o Saturno está ali, potencializando. Primeiro que ele está no ascendente, né? Então só por ele estar no ascendente, ele já tira energia do corpo, ele já deixa a pessoa sem energia, ele deixa a pessoa letárgica. Né? O Saturno, aliás, me perguntaram uma vez, né? Porque tem o planeta que engorda. Qual que é o planeta que engorda? Quem que sabe dizer aí qual que é o planeta que engorda? O principal planeta que engorda, qual que é? Vamos ver quem fala, mas enquanto vocês não falam o planeta que engorda, enquanto tem um que engorda, que faz crescer, né, que infla, o Saturno, ele geralmente ele faz a pessoa emagrecer. Uma das coisas que Saturno faz a pessoa emagrecer é que a pessoa não come. Né? Então Saturno traz aquela questão da magreza. Né? Isso, Júpiter faz engordar. Então quem está com Júpiter passando no ascendente pode ter uma tendência, se bobear, de engordar, inchar. E quem está com Saturno passando no ascendente tem a possibilidade de emagrecer
Por quê? Porque Saturno vai entrar naquela letargia, naquela depressão, naquela coisa. Então Saturno deixa pesado, Saturno deixa complicado. Mas a grande questão é o seguinte, né? Lembrando que, aliás, já que a Vanessa permitiu, eu vou mostrar o mapa dela também, porque está muito interessante, né? Vocês vão ver aqui. Então esse é o mapa da Vanessa, já que ela deixou mostrar. E também está sofrendo a influência do Saturno e Plutão aqui no ascendente. Né? E ela até comentou aqui no comentário que ela está com medo, né? Com medo de fazer o mapa e assim por diante. Eu falo, não precisa ter medo, porque o mapa ele vai trazer justamente esse autoconhecimento. Né? Então aqui a gente tem essa influência também de Saturno sobre o ascendente. Mas poderia ser uma influência de Saturno sobre o Sol, né, de uma pessoa. Poderia ser uma influência de Saturno sobre a Lua de uma pessoa. Né? Esses pontos mais sensíveis do mapa, eles são realmente, quando Saturno está passando, ele dá aquela porrada. Também a gente tem que lembrar que não só a conjunção ela é mais forte, então é como se aquele caminhão estacionasse em cima de você, né? Mas também quando Saturno está em oposição ou quando Saturno está em quadratura, isso acontece a cada 7 anos, então imagina que o Saturno tem um ciclo de mais ou menos 28 anos, que inclusive é o período do retorno de Saturno, que é muito forte para a maioria das pessoas. Então, junto com a teoria dos setênios, que vem aí da antroposofia e tudo, o Saturno também. Então, a cada 7 anos, então Saturno está aqui, fez uma conjunção, aí ele vai se desfazendo, passou 7 anos, ele está fazendo uma quadratura, aí passou mais 7 anos, ele está aqui fazendo uma oposição, passou mais 7 anos, ele está fazendo outra quadratura aqui. Então, aquilo que a gente não resolve, né, quando o Saturno vem, né, se aparecer para a gente pode ficar ali, né, brigando e não resolvendo. Né, e o que acontece? Ele vai sair dali. Então eu falo para a galera, se você está sofrendo, pode ter certeza que o Saturno, quando ele sair dali, vai dar uma aliviada. Né, vai dar uma aliviada. Mas, quando ele sai e aquilo não foi resolvido, daqui a 7 anos ele vai fazer uma quadratura. Aí ele vem na porrada de novo. Tem um outro mapa aqui que eu quero mostrar, que é de uma outra cliente que está trabalhando, que eu estou trabalhando com ela, mas como ela não está aqui, ela não autorizou, eu vou simplesmente tampar aqui a questão do nome, mas só para vocês verem que a influência de Saturno sobre o Sol também é muito forte. Então eu vou mostrar aqui. Esse mapa aqui, ó, o Saturno está em cima do Sol dela. E ela está passando também por uma série de situações, uma série de dificuldades. Aí ela fala sobre medos, sobre angústia, sobre não querer estar no mundo, querer fugir do mundo e assim por diante. Por quê? Porque Saturno está em cima do Sol dela. E nesse período que a gente está vivendo, tem um agravante porque não é só Saturno. É Saturno de mão dada com Plutão. Então os dois caras que trazem medo, que trazem preocupação, que trazem angústia, eles estão juntos no céu, isso para todo mundo, e se isso estiver pegando um ponto sensível no seu mapa, vai realmente afetar. Eu estou tendendo a muitas mudanças, tanto de aparência quanto de rotina. Tipo, é como se a mudança fosse a solução para não ter esse medo. Será que Saturno está sendo influente? Com certeza, porque o Saturno, como eu falei, ele pede o amadurecimento. Então, assim, ele pede que a gente veja na gente o que tem que ser mudado. E aí, mais, né? Como eu falei, não é só Saturno, é Saturno e Plutão. Plutão, ele é o cara da morte e do renascimento. Lembrando que essa morte, ela é simbólica, ela não significa que você vai morrer, né? Mas significa que partes da pessoa têm que morrer para surgir uma parte nova, para surgir a novidade. Então, sim, o Plutão, ele é um planeta que fala de transformação. Então, novamente, a gente tem Saturno e Plutão juntos, né, atuando. Vai ficar mais forte, né, obviamente vai ficar mais forte, porque Plutão ele é lento, ele é muito lento. Então, Saturno também é lento, mas ele é mais rápido que Plutão. Então, ao longo do tempo, Saturno que está aqui ó, a 18 graus e o Plutão está a 21. Então, daqui a alguns tempos, poucos meses assim, né, acho que um mês e pouco, o Saturno vai grudar no Plutão. Então vai amplificar a força dos dois juntos. Isso vai pegar um ponto do seu mapa. Depois, né, aí a gente vai falar já da grande quadratura, da grande conjunção, que eu vou mostrar aqui, vou mostrar no mapa que eu tenho autorização, vou mostrar no meu. Né? Demora muito? Não demora. Nesse caso não demora. Eu vou mostrar no meu aqui. Então vocês vão ver os planetas andando, né, que isso é a grande conjunção que vai acontecer em março de 2020. Então vou mostrar aqui novamente, fazer a minha mudança.
Então vejam aqui que Plutão está aqui a 21 graus, Saturno está a 18, né? E Júpiter é mais rápido que os dois, né? Então Júpiter vai andar mais rápido. Já está em Capricórnio, está 0 graus de Capricórnio, entrou agora para a gente começar a se acostumar com ele. Então eu vou andando aqui, né? Vou avançar alguns dias. Vocês vão ver, ó. Vou até ver aqui já com vocês. Em 24 de dezembro, ó, 3 de janeiro, o Plutão vai ter andado um pouco. 22 graus de Capricórnio. Ó, 13 de janeiro, a gente vai ter Plutão e Saturno exatamente no mesmo grau, 22 graus de Capricórnio. E, olha só, o Sol também. Essa é uma data bacana, hein? Guarda essa data aqui, 13 de janeiro de 2020. Os três caras juntinhos, né? E o Mercúrio também ali muito próximo, 24 graus. Já vai ter uma força bem grande. Já vai ter uma força bem grande. Enquanto isso, o Júpiter vai estar chegando na jogada, né? E aí eu vou andar um pouquinho mais, né? Vocês vão ver que o Júpiter começa a se aproximar. E aqui, por volta de 20 de março, a gente tem Saturno, Plutão, Júpiter e Marte. Acho que voltou. Esse que é o mapa da Revolução? Não. Esse aqui são os trânsitos, né, que vão acontecer. Então, nesse período, né, 20 de março de 2020, que coincide com o Ano Novo Astrológico, né, o Sol vai estar entrando em Áries. Vocês podem ver aqui, 0 graus de Áries. Ou esses quatro caras vão estar juntos. Então vai ser muita força nessa área que você tem o terceiro decanato de Capricórnio. Nessa área que você tem essa região aqui. E aí eu vou voltar aqui para mim. E aí o que eu diria para todo mundo aqui, falando do medo, né, falando dessa questão de medo que a gente falou, primeiro os planetas que mais influenciam, né, Saturno, Plutão e Netuno, porque eu já falei por que eles trazem esse medo. Saturno limita, restringe, deprime, né? Plutão, ele traz o desconhecido, ele traz o inconsciente profundo. Netuno traz a ilusão, traz a nebulosidade que você não enxerga. Então esses são os lados, as oitavas inferiores, o lado negativo de cada um dos planetas, mas todos eles também têm um lado positivo. Então o que a gente tem que fazer nesse período é aprender a lidar com o lado positivo do planeta, né? Então Saturno ele vai estar pedindo para todo mundo, na área onde você tem Capricórnio, amadurecimento. Então se for uma área sensível, procure amadurecer, procure ver o que você precisa mudar, desapegar para amadurecer. Desapegar por quê? Linguagem de Plutão. Plutão é aquela morte e renascimento. Você deixa para trás aquilo que não serve mais para que você possa abrir espaço para o novo. O Júpiter ele vai estar trabalhando o quê? A fé. Né? Então trabalhe a fé, procure se conectar com a divindade, com algo que você, algo maior que você, algo que traga o sentido para a vida. Né? Porque sim, se você não tiver sentido para a vida, você sucumbe a Saturno e Plutão. Então procure trazer o sentido para a sua vida. E Marte, que vai estar andando, ele está em Escorpião agora, ele vai passar por Sagitário, vai entrar em Capricórnio para chegar lá. Marte traz a coragem, a força. Aí eu trouxe aqui alguns cristais para a gente conversar sobre eles também, que podem ajudar nesses momentos. O primeiro é um conhecido da galera aí, que é o olho de tigre. Então o olho de tigre é uma pedra que traz coragem, traz força, traz energia. Trabalha aqui o plexo solar. Então você pode usar um olho de tigre nesse momento para quê? Para ter coragem, para ter energia, para poder agir, né, naquilo que você precisa, para poder trazer aquela força, aquela luz. Né? Porque sim, naqueles momentos de escuridão você precisa de luz, precisa de força. Outra pedra interessante, porque é ligada ao chakra básico e é da família do olho de tigre, né? Eu já mostrei o olho de tigre aqui para vocês. Esse cara bem conhecido. Uma que é menos conhecida da família é o olho de boi, ou olho de dragão, ou ferro tigre. Né? Isso para quem tiver no curso de cristais a gente vai detalhar bastante, mas que é essa pedra aqui, que é bem forte também, principalmente porque ela é ligada ao chakra básico. Lembra que o chakra básico ele fala sobre o medo. Esse aqui é um outro olho de boi que tem para vocês verem. Essa pedra ela é uma mistura de jaspe vermelho, hematita e olho de tigre. Então ela é fortíssima, ela traz aquela energia, aquele aterramento, porque chakra básico, as pedras do chakra básico, elas trazem aterramento, conexão com a terra e traz ainda aquela força, aquela energia, aquela coragem para você poder agir e fazer o que você precisa fazer. Né? Ultrapassar aquele limite do medo, da dor, do desconhecido e assim por diante. Outras pedras bem interessantes, a esmeralda, né? Que inclusive vai ser a pedra do ano, né? Que a Angélica já colocou, a pedra do ano de 2020, a esmeralda.
Eu estou com outro exemplar dela aqui, porque a esmeralda ela tem fósforo na composição dela, e esse é um mineral que traz muito a energia da fé, de você acreditar. Então, assim, use uma esmeralda, use um olho de boi, um olho de tigre, para você poder acreditar nas coisas, para você poder ter algo maior para ir em frente. E também a apatita. Né? A apatita é uma pedra bem interessante também, porque, inclusive, para quem não sabe, no curso de cristais a gente fala sobre isso, né? Porque tem um módulo que a gente fala sobre a glândula pineal. A gente tem cristais de apatita na glândula pineal. Glândula pineal que nos conecta com o universo. Então, a apatita é muito interessante, muito boa, para você também se conectar com a fé, com algo maior, acreditar. Né? Porque nesses momentos de noite escura da alma, a gente tem que. A nossa única luz, a nossa estrela que guia, né, nossa caminhada ali, é a fé. É você acreditar em algo maior. É você acreditar que você pode. Se você perder isso, aí você para ali no meio e realmente, né, não tem o que fazer. Mas a fé te guia para você ultrapassar. Aliás, a gente fala da noite escura da alma, né? Primeiro tem aqui o arcano Sol, que representa totalmente a luz, né? Mas o arcano que representa a noite escura da alma, que eu já mandei um áudio lá para a galera do grupo de tarô, no Telegram e no WhatsApp. Quem quiser entrar, entra no Telegram, porque você vai poder ouvir esse áudio lá. No WhatsApp não vai estar lá, né? Mas no Telegram vai estar. É essa carta aqui, que é a carta da Lua. A carta da Lua, que ela representa muito essa travessia, esse desconhecido, essa noite escura da alma. Então, assim, tá aqui, é um arquétipo do tarô, né? Está dentre os 22 arcanos, significa que todos nós, seres humanos que estamos encarnados aqui, uma hora ou outra, a gente vai passar por períodos de lua, períodos de noite escura da alma. Então a gente tem que saber que isso vai acontecer e a gente tem que se fortalecer para ultrapassar esses momentos, esses períodos. Além disso, né, outras pedras que podem ajudar é a selenita branca, que não tem nenhuma aqui perto, tem uma aqui sim. Deixa eu pegar uma selenita branca aqui. A selenita branca, que é muita luz, né, como vocês podem ver, ela ajuda bastante, né, você se conectar com uma força maior, com uma vibração maior, e o próprio quartzo, né, tanto o quartzo translúcido, que pode ajudar você programando ele para trazer a luz, né, quanto um quartzo fumê que eu tenho aqui. Tenho aqui uma drusa de quartzo fumê, ou um morion que eu tenho aqui. O quartzo fumê ele trabalha o chakra básico, então ele ajuda a limpar os medos, né, a você acessar suas sombras, conteúdos inconscientes. Então você pode utilizar esses cristais como apoio, né, para você poder ultrapassar isso. Além disso, tem florais, tem óleos essenciais, enfim. Conte com a energia da natureza, conte com a ajuda, né, de outras pessoas, de terapias, de conhecimentos, para que você possa ultrapassar, né, esse período de medo, de tensão, da melhor forma possível. Então, galera, acho que eu vou ficando por aqui. Né, quis passar esse recado rápido. Então, medo no mapa astral a gente vê principalmente com Saturno, Netuno e Plutão, né, que eles podem estar fazendo aspectos dentro dos trânsitos, eles podem estar em questões difíceis dentro do nosso mapa. Outra coisa, né, a gente tem o trânsito do mapa, né, então assim, a gente tem o nosso mapa e onde está, por exemplo, agora, todo mundo, onde você tem o terceiro decanato de Capricórnio, está recebendo a visita de Saturno e Plutão. Mas também o que pode acontecer? A pessoa ela pode ter, olá Núbia, tudo bem? A pessoa pode ter um Saturno difícil no mapa, um Plutão difícil no mapa, um Netuno difícil no mapa e esses planetas estarem recebendo visita de outros planetas. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui um exemplo. Deixa eu ver o que eu consigo pegar aqui. Enquanto ele vai abrindo. Deixa eu pegar, também não... Deixa eu ver. Queria achar um mapa aqui. Renata Canal, logo marca meu mapa. Vamos marcar. Eu estou tentando achar aqui um mapa que tenha um Saturno difícil. Mas eu preciso conseguir lembrar. Quem é que tem um Saturno difícil? Eu posso falar da Vanessa, porque ela tem um Plutão que tem uma tensão aqui, né?
Então eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui. Eu acho que a live não vai deixar, porque ele já está dando 25 segundos, mas é o seguinte, quando a gente tem um planeta no nosso mapa natal que está em dificuldade, né, que está numa quadratura, que está numa oposição, e algum planeta passa aqui em cima, ele também ativa esses medos. Ele também ativa essa questão que a gente está falando. Então, tem o trânsito do céu aqui e como está o nosso mapa